Olá, povo de Deus, saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Quero mandar um grande abraço para todos aqueles que são inscritos e inscritas em nosso canal e você também que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Que Deus lhe abençoe grandemente. Você que está aqui a primeira vez e não é inscrito e nem inscrita, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esta palavra para abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 73, salmo escrito por Asaf, e eu convido você para juntos fazermos a leitura. Diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, seu povo se volta para eles e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são fiéis para contigo. Ou seja, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Meus queridos e amados irmãos, aqui nós vemos um salmo interessante, escrito por Asaf há mais de 3.000 anos, né? Ele era responsável ali pelo templo, era um dos sacerdotes, e ele escreveu este salmo. E este salmo é atual, não é verdade? É um dos textos bíblicos que mostram a dificuldade de se entender as injustiças, né? Entre aspas, né? Injustiças desta vida. O Asaf, ele faz neste salmo um contraponto, porque ele olha para
os que servem a Deus, para alguns que buscam ao Senhor, e ele observa o sofrimento, as dificuldades, as complicações que os servos de Deus muitas vezes vivenciam e precisam superar, e ele olha para os ímpios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que servem a outros deuses, aqueles que até blasfemam contra Deus, e ele vê estes ímpios que não têm nenhum comprometimento com Deus e com a sua palavra a prosperarem. E então isso causa um problema sério na mente de Asaf, porque Asaf tem ali como se fosse um nó na sua mente. E ele começa a pensar, poxa, por que os que servem a Deus sofrem, são afligidos, padecem, né? E os ímpios que não têm compromisso nenhum com Deus, vivem muito bem, vivem com saúde, vivem em paz, com prosperidades, com riquezas. O que será que está acontecendo, meu Deus? Muitas vezes nós também nos encontramos assim. Nós achamos que a nossa vida é muito difícil por estar servindo a Deus, por passar por aflições e tribulações, e aí nós começamos a olhar para a vida do ímpio, e nós vemos o ímpio prosperando, vemos o ímpio com muita saúde, com muito dinheiro, com muita riqueza, com muitos bens, demonstrando aparentemente estar vivendo uma vida muito boa. E nós começamos a nos indagar, a perguntar para nós mesmos, ou até mesmo indagar a Deus. Poxa, Deus, por que eu sirvo o Senhor e eu luto tanto para conquistar as coisas e é tão difícil para mim? E o ímpio prospera com tanta facilidade, cresce com tanta facilidade. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Não pode. Está complicado isso. Ora, queridos, a verdade é que Asaf aqui, ele estava observando algo passageiro, algo que um dia acabaria. Era a riqueza, a prosperidade dos ímpios, em contraponto, em contrapartida, ou fazendo oposição à aflição, à angústia dos ímpios. Só que Asaf, ele precisou entender o porquê que isso acontecia, porque ele não deveria olhar simplesmente o presente, mas ele deveria olhar também o futuro. Para onde que essas pessoas estavam caminhando, neste caminho passageiro, onde eles chegariam. E a Bíblia diz que foi quando Asaf, ele entra, né, na casa, no santuário de Deus, ele começa a compreender as coisas. Asaf, ele olhando aquela situação até então, ele se achava o pior de todos os homens. Por quê? Porque os justos não prosperavam, os ímpios prosperavam. Então tem alguma coisa errada. Quantas vezes nós não pensamos assim também? Mas o Asaf, ele então, a Bíblia diz aqui no verso 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Meu amigo, minha amiga, não importa muitas vezes o que está vivendo hoje, importante o que vivemos hoje, porque é o nosso presente, é o que nós temos, como diz o outro, é o que temos para hoje. Muito mais ainda, nós temos que observar o nosso futuro. De que adianta ter prosperidade, riqueza, saúde e tudo que você possa imaginar, sendo um ímpio que não tem Deus, que não tem Jesus, que está destinado ao tormento e ao fogo eterno. É o futuro. Embora viva tudo de bom aqui na terra, aparentemente, eles estão fadados a um futuro eterno de tormento, sofrimento e destruição. Em contrapartida, os servos de Deus são perseguidos e continuarão a ser nessa terra, porque nós fazemos uma diferença muito grande, porque os primeiros a anunciarem a liberdade são os cristãos. A Bíblia diz que lá no Egito, o Senhor manifestou a liberdade para o seu povo. Então, nós temos a bandeira da liberdade, nós temos a bandeira da fraternidade, nós temos a bandeira da igualdade. Jesus veio e demonstrou isso. Todos são iguais perante o Senhor. A Bíblia fala que todos são iguais perante Deus e todos terão que comparecer um dia diante do trono do Senhor e serão julgados com equidade, igualdade e justiça. Ora, se todos são iguais diante de Deus, por que o ímpio prospera e o justo sofre? A verdade é que todos sofrem, só que o cristão ele sofre um pouco mais por carregar sobre si
a palavra de Deus. E esta palavra, então, ela é atacada, ela é confrontada. E esse ataque que se faz à palavra de Deus resvala em nós. E nós acabamos passando por algumas dificuldades. Nunca poderemos nos comparar ao ímpio, porque o ímpio não carrega a responsabilidade de levar o evangelho, e nós carregamos. E por isso padecemos. Mas Paulo diz: o que me importa é padecer por Cristo. Não só viver por Cristo, mas também padecer por Ele. Que eu não padeça por minhas falhas, por meus pecados, por meus erros, mas se for para me gloriar, me glorio nas minhas fraquezas. E também padeço por causa do amor que tenho ao Evangelho, por causa do amor que tenho a Cristo. Quando Asaf entra no santuário do Senhor, ou seja, ele busca a iluminação, o conhecimento, a sabedoria de Deus, ele então entende que o fim destes ímpios, que embora prosperassem, seria um fim desastroso. E o fim abençoador e vitorioso, na realidade, seria daqueles que aparentemente sofriam, padeciam e eram afligidos, mas que estavam firmes e estão firmes hoje também, na presença de Deus. Meu amigo, minha amiga, para finalizar, eu quero terminar com o verso 28. Olha o que Asaf diz no final de tudo isso que ele viveu. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Meu amigo, tudo que você precisa está em Deus. Se você precisa de alimento, Ele te dá. Se você precisa de riqueza, Ele te oferece. Se você precisa de prosperidade, Ele te abençoa. Se você precisa de cura, Ele te sara. Se você precisa de libertação, Ele quebra as cadeias. Se você precisa ser salvo, Ele te protege, te liberta, te salva e te transforma num vaso novo. Mas é na presença do Senhor. Não olhe para os ímpios. Não tenha inveja daquilo que os ímpios conquistam, porque o seu fim será trágico. Mas aqueles que estão na presença de Deus terão um fim abençoador, embora sejam afligidos, embora padeçam, mas com certeza, a cada aflição, a cada dificuldade, o final será vitória, será bênção, será milagres. Deus te dará a vitória e o nome do Senhor será exaltado em nome de Jesus. Receba essa palavra de paz no seu coração. Oremos, Pai. Eu apresento essa pessoa agora em tuas mãos e eu te peço. Abençoa ela, abençoa ele, abençoa essa família que ora junto comigo agora. Está precisando, Pai, de uma bênção. É o casal que está sofrendo, é os filhos que estão sofrendo, são os filhos que estão sofrendo. Meu Deus, em nome de Jesus, opera uma grande obra nessa família. Dá vitória, abençoa, confirma a bênção. Em nome de Jesus, receba paz e prosperidade sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe dar para estar conosco neste domingo, é o domingo de celebração, nós estamos nesse ano orando todos os domingos pela família. Venha orar pela sua família, para que ela seja abençoada. Se você mora em Lusiânia, você é meu convidado para estar conosco ali às 19 horas, na rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Se você mora em outra cidade, em outro estado e até em outro país, assista por esse canal e você vai ser grandemente abençoado também, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Ismael, que Deus lhe abençoe e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.